Fala, meus amigos, tudo bem, pessoal? Pessoal, e aí, verdura no verão, dá para produzir? Com certeza, pessoal. Não precisa se preocupar. A gente vai dizer algumas situações que vocês têm que fazer para potencializar a verdura no verão. Tá chegando, o sol tá de pocar, como a gente diz aqui no Espírito Santo. Pessoal, só para deixar claro para vocês também, que eu tenho uma loja hoje que está entregando para o Brasil todo produtos para sistema hidropônico, até estruturas, esponjas fenólicas e mais algumas coisinhas que são bem interessantes. Vou deixar embaixo na descrição do vídeo e geralmente no meu Instagram vai estar lá o link de acesso também para essa loja. Meu Instagram é Wagner Canal 70. Eu gostaria muito que vocês, sem compromisso, entrassem lá para vocês conhecerem uma loja que eu acredito que vai ser bem interessante para quem quer começar no sistema hidropônico. Beleza? Então vamos lá. Verduras no verão. Quais são os cuidados básicos? Eu não vou repetir que essa questão do tamanho da caixa e o tamanho da bomba para trabalhar a oxigenação maior. Não, vou repetir sim. Quando vocês for montar o sistema hidropônico de vocês, pessoal, tenta sempre o maior recipiente para guardar a solução nutritiva, para ter como local para a solução nutritiva. Aqui a gente tem uma caixa de 5.000 litros. Com a bomba sempre um pouco maior do que a função, do que a necessidade que vocês têm dentro do plantel. Então coloca uma bomba sobrando para potencializar a oxigenação. Isso é fundamental, isso é interessante demais. Se você está chegando no verão e a sua região é quente, na hora que você for montar, uma coisa que eu sempre vou dizer é aumentar um pouco a declividade do canteiro. Tem muita gente me perguntando sobre isso, por isso que eu remeti a estar conversando um pouco mais sobre esse determinado assunto. O que acontece? Quando você aumenta a declividade do canteiro, a água vai passar mais rápido. Ah, vai entornar mais água? Regula no registro, para passar menos água, mas automaticamente ela vai passar mais rápido. Mesmo que as raízes vão segurar um pouco, mas vai passar um pouco mais rápido essa água lá. Então potencializa o vamos dizer assim, o resfriamento da água fica potencializado se aumentar a declividade. Até onde eu posso ir, Wagner? Pessoal, eu oriento sempre de 3 a 9%. São meus testes que deram certo. Joga no meio. Vão jogar no 5 aí, vão jogar no 6, vão jogar nesse meio aí de declividade. Como que eu calculo? Em cada metro, se é 1%, 1 metro, 1 metro, 100 centímetros. 1% é 1 centímetro. Em cada metro eu tiro 1%. Outra coisa que é interessante, o pessoal que está pensando em plantar no verão, que está chegando o verão aí, é vocês terem um fluxo de ar dentro do seu sistema hidropônico. Quem já montou sabe do que eu estou falando. Tem que compreender aonde que o vento passa. Aqui a gente montou para que ele passe, compreendendo que ele passa mais forte assim. Mas obviamente tem vento de todos os lados. Porque com isso, quem está com estufa ou quem quer fechar, não é o que eu aconselho, mas quem quer fechar, pensar sempre no fluxo de ar que vai deixar suas alfaces não resfriada, mas com fluxo de ar passando por elas e não prendendo ela. Isso é interessante demais. Olha só, o pessoal conversa muito, fala muito comigo. Wagner, você defende o não tampar? Pessoal, cada região é uma região. Eu não vou ser ignorante em falar que a região amazônica, por exemplo, que chove muito mais do que a minha região, vocês não devem tampar a estufa. Eu digo que é o último gasto que você vai ter que sempre no seu sistema hidropônico. E começar a se questionar, por que eu vou tampar? Pessoal, a estufa foi importada de fora. A estufa, ela veio das regiões frias, porque lá a temperatura tem que ser aumentada. Toda estufa aumenta o calor de dentro de uma hidroponia, de dentro de qualquer coisa se for plantado. Aqui na nossa região a gente usa muito estufa para secar pimenta, secar cacau, usando a lona filme transparente. Se for comprar lona transparente, compra de 200 micras, que geralmente é uma que corresponde muito com o valor dela, com a durabilidade. É a melhor que tem, difícil de achar, mas é a melhor que tem. Então você nunca vou dizer que não precisa da estufa. Eu não vejo necessidade na grande maioria das vezes, mas tem gente que me convence, falando que lá na região dele chove semana, mês inteiro. Não é minha realidade, eu não conheço isso.
Então eu vou deixar dessa forma. Agora, se você está no verão com a estufa, pessoal, você vai ter muito mais problema do que eu aqui. A estufa vai sempre esquentar mais do que céu aberto. Ah, Wagner, se eu colocar o sombrite ajuda? Pessoal, o verão, quem quer colocar o sombrite, coloque. Qual é a relação do sombrite que é interessante? O sombrite, geralmente, o pessoal coloca reto em viveiro, coloca ele baloado ou coloca ele declinado. É compreensivo que quando o sol está intensamente reto, sol do meio-dia, se for reto a tampagem, vai passar a luminosidade numa quantidade maior do que geralmente passa. Então, quando você for tampar a sua estufa, pensa sempre em ver a posição do sol e manobrar, que seja em forma de casa, que seja em forma de baloado, para que a incidência do sol não venha, na hora do sol que você mais precisa esconder, não venha diretamente na sua abertura do sombrite. Qual o sombrite que eu recomendo? Sempre o mais barato, vocês conhecem e sabem que eu sempre vou falar isso. Mas tem alguns sombrites que ajudam um pouco na perca de calor, ou na absorção de calor, agora eu não tenho certeza. Mas dá um frescor maior dentro da sua estufa, com pesquisas científicas que mostram isso. Por exemplo, o sombrite prateado. Tem estudos que mostram, estudos aqui da universidade, aqui pertinho aqui de Itapina, que chega até a reduzir 3%, 3 graus de temperatura. E a gente sabe que quando a solução nutritiva chega a 27, já está perdendo absorção nas plantas. Então, teoricamente, 3 graus é muita coisa, pessoal, é muita coisa. Então, quem quiser comprar, e tiver condições de comprar, se tiver a chance, compra o sombrite prateado, porque ele ajuda muito. Outra coisa que aconteceu muito esses dias, estou tentando responder algumas dúvidas que apareceram para mim. Por que eu uso cana azul ao galo? Por que eu uso cana azul? Porque é o mais barato da minha região. Wagner, eu posso usar o cano branco? Vou dizer que vocês no verão, possivelmente, se não for o cano mais grosso e com mais PN, vamos dizer assim, né? PN, que é a grossura do cano, vai ter insolação passando no seu cano, você vai ter um pouco mais de problema com lodo e outras coisinhas mais. Então vai ter um problema de esquentar um pouco mais a solução. Se eu fosse fazer um resumo de tudo que a gente fala, de tudo que a gente constrói, quando a gente fala de plantas do verão, eu diria assim, se você conseguir controlar a temperatura da sua água, da solução nutritiva, rapaz, os galos resolveram mesmo, hein? Eu diria que você vai ter a tranquilidade no seu sistema hidropônico. Outra situação que a gente não poderia deixar de falar nesse vídeo, eu não anotei nada, eu vim do carro, cheguei agora de alguns trabalhos que a gente faz, de tantos que a gente faz, então eu falei assim, vou gravar esse vídeo. É trabalhar com variedades que tenham resistência ao sol. Obviamente não é uma, não é duas, é muitas plantas que têm resistência ao sol. Eu não sou resistente ao sol, deixa eu ficar na sombra, aqui dá um sol na cara aqui. Essa daqui é uma que eu gosto muito, eu sempre vou falar dela, da caipira. Tem lá no site parceiro nosso lá para comprar. Gosto muito da Lucibral, vocês já sabem disso, nem tanto pela resistência toda ao sol, mas pela forma que ela fica no canteiro. Rapaz, os galos resolveram. Isso nós estamos falando de alface. Vamos pensar o seguinte, se você quer plantar lá couve, é uma coisa que apareceu como dúvida esse dia também. A couve no sistema hidropônico, se você colocá-la no cano de 100, por exemplo, vai limitar o crescimento das suas raízes. Se você planta na brita ou no canteiro de areia, vai potencializar a aeração, então vai ter mais formas de absorção dessa couve. Então também potencializa e não vai esquentar tanto, porque não vai ter o sol incidindo direto, falei do cano branco, no cano aqui. A brita, você vai sempre fazer uma camada por cima da onde passa a água. Teoricamente, o sol não vai conseguir chegar na sua solução nutritiva. A areia, que é uma moda que está pegando pra caramba aí, e eu gosto muito também, obedecendo as regras que tem que ser obedecidas, você vai ter um pouco de cuidado se você ficar com a areia sempre encharcada. Então é legal tomar como base o não encharcamento total ou perceber se a areia começa a esquentar. E aí vai ter que fazer irrigação. Se a areia começar a esquentar, vai cozinhar as raízes das suas plantas. Isso a gente não quer dentro do sistema hidropônico. Bom, falei de declividade, falei... a questão aqui que vocês estão vendo que tem sombra aqui perto de casa, aqui, uma árvore aqui, né? Dá para ver lá atrás, né? Que tá pegando sol pra caramba. O sol no sistema hidropônico ele é fundamental para que possa continuar a crescer.
Não que isso daqui vai prejudicar a sua hidroponia, mas tudo que reflete ou que tampa o sol dentro do seu ambiente que você for montar a sua hidroponia, é legal você perceber. Por exemplo, aqui está pegando a sombra, mas vamos dizer que fosse o contrário aqui. Se esse sol estivesse refletindo lá numa parede de uma casa, uma parede de um prédio, alguma coisa, um galpão de zinco, por exemplo, refletindo para cá. Com certeza, a gente poderia ter essa sombra aqui, mas com certeza do lado de lá, era incomparável o calor que ia fazer lá com esse calor que está fazendo aqui. Quem não montou hidroponia ainda, toma muito cuidado na hora de montar, para montar sempre nas principais horas do dia, pegando o sol da manhã. Para o sol da tarde, que é o sol mais forte, não refletir diretamente nos seus pés de alface, no seu ambiente. O que você quer dizer com isso, Wagner? Pessoal, olha só. O sol batendo na minha mão, vou colocar minha mão aqui, olha como é que a minha mão fica branca, forte, né? Mais do que meu rosto. Naturalmente aqui tem reflexo de calor. Vamos imaginar uma parede grandona aqui, vai refletir o calor aqui. Isso vai me prejudicar. Se eu tiver a parede aqui, o sol da tarde batendo aqui, seria mais interessante do que o sol da tarde batendo aqui na minha palma da mão, refletindo nos pés de alface. Isso também, já vi muitos casos do pessoal falar que não consegue colher em hidroponia urbana, porque o sol do verão, ele vai mudar um pouco de posição o sol, e a pessoa não prestou atenção. Automaticamente com isso, pessoal, ele vai ter uma perca muito maior na produtividade se não tiver os cuidados com a água. Mas eu vou sempre falar, vou repetir de novo para ficar bem chato para vocês gravarem. Se a solução nutritiva não esquentar, vocês vão ter alface por todo o tempo, não vai precisar parar. Qual é a grande diferenciação do sistema hidropônico? É justamente essa questão da estabilidade que você consegue trazer para não precisar parar o sistema hidropônico. No meus bate-papo, nas minhas palestras que eu vou por aí, eu coloco lá como uma das grandes vantagens do sistema hidropônico é não precisar parar no verão, não precisa parar em época nenhuma. Essa daqui, não sei, teve um ano que a gente precisou parar ela porque não teve comércio. Esse ano, possivelmente, a gente não conseguiu fechar contrato ainda, durante o ano todo, a gente vai diminuir o tamanho dela de plantio. Mas eu conheço, por exemplo, a hidroponia que de vez em quando eu gravo lá do meu sogro, ela deve ter a de baixo lá, sei lá quantos anos ligada direta, ela nunca desliga, né? Ou melhor, liga 15 minutos e desliga 15 minutos, né? Não é sempre não, mas isso acontece, né? De desligar esses 15 minutos. Então compreende você que tudo que eu falei aqui é necessário você avaliar como que está o seu plantel. Porque possivelmente, se você tiver alguns problemas desses que não foi relatado, ou melhor, que foi relatado por mim, você vai ter mais dificuldade de ter alface no verão do que eu aqui. Então, assim, compreende que tudo que eu vou colocar embaixo também, eu vou tentar colocar embaixo também, um vídeo que eu coloco lá, 7 passos para que a solução nutritiva, 7, 8, não sei como é que é agora, mas para não deixar a solução nutritiva esquentar. Pessoal, se você tiver dúvida, coloca aí no nosso canal que a gente vai tentar responder. Às vezes eu não consigo responder rápido, a gente faz muita coisa toda hora, todo momento, né? Quem está na roça sabe, e eu tenho algumas outras atribuições no meu dia a dia, mas eu tento responder em forma de vídeo sempre, ou geralmente o cara manda zap para mim, a pessoa manda zap, eu tento responder pelo WhatsApp. Oxigenação fundamental, tamanho do recipiente que vai ficar a solução nutritiva, declividade de canteiro, tamanho da bomba, tudo isso ajuda e ajuda muito. Espero estar contribuindo com vocês, espero que vocês entrem no site que eu falei lá de revenda de produtos para sistema hidropônico, vocês vão gostar. Espero que vocês continuem mandando vídeo para vocês da dificuldade que vocês estão tendo para começar o sistema hidropônico, das alegrias que vocês estão tendo com o sistema hidropônico, porque isso é a minha base do canal. É um canal que não seja do Wagner, é um canal que seja participativo, é um canal que seja nosso. E aí eu sempre falo, meu WhatsApp é 27 999 08 91 18. Quais produtos eu uso na solução nutritiva? E eu estava quase esquecendo, não foi enrolação não, eu dei informação para vocês, eu não gosto de enrolação, pessoal. Mas é a questão do EC, a condutividade elétrica que eu vou trabalhar no verão. Muita gente pergunta, e o pessoal que parou o vídeo antes, vai ficar sem essa informação, pessoal. Condutividade elétrica que eu uso, que eu gosto de usar, 1,5 a 2,5, pessoal. Mas a gente tem casos de pessoas que vão usar 0,6 em locais quentes, em locais com temperatura muito alta, e vão produzir
praticamente do mesmo jeito que eu aqui. Então, se você está tendo problema lá, não só de esquentar a água, ou melhor, está esquentando a água, mas não passa de 27, vamos pensar assim, mas está vendo perca na produtividade, no crescimento dos seus pés de alface, começa a diminuir o EC lentamente. Não faz tudo de uma vez, não. Tem um vídeo aí, há uns dias atrás, do meu cunhado lá, o João, que ele chegou até 3 de EC. Eu trabalho até 2,5, tento trabalhar até 2,5. Mas eu conheço gente que trabalha com 0,6 de EC, de condutividade elétrica. Como que eu meço, geralmente, tem condutivímetro que é diferente um do outro. Pessoal, você vai medir pensando sempre nas casas decimais. As casas decimais que vão servir de referência para você trabalhar. 1,6 às vezes é 1.600, às vezes é 160. Depende do condutivímetro que você vai usar. Então tem que ter expertise aí para ir compreender qual é a forma de medição que você vai ter lá. Então comece o sistema hidropônico no verão com 1,5. Se você vai ter problema aí, vai diminuindo lentamente. Uma coisa que eu sei que produz em regiões quentes já, a gente já viu experiências, quem conhece os vídeos lá de Teófilo Otoni, vocês viram isso, o Paulo lá de Goiás já colocou no nosso canal, de 0,6, dando produção bacana. Tudo isso que eu falei, vocês têm que pensar sempre no comércio. O verão, pessoal, vou abrir só esse detalhe aqui para a gente terminar. O verão é a melhor época do ano para vender alface na venda direta. Se você não é feirante, nunca participou de uma feira ainda, passe na feira da sua cidade no verão. Converse com os feirantes que vendem verduras frescas no verão. Vai ser muito interessante, principalmente em cidades pequenas, pessoal. Porque igual o meu município aqui, São Domingos do Norte, todo bichinho de orelha, como diz o pessoal aqui, planta alface no inverno. No verão, quase ninguém consegue produzir. Aí é a hora de você vender lenço. Enquanto que uns estão chorando, é hora de você começar a vender lenço. Porque ali você vai conseguir não agregar, não é levantar o preço lá em cima, não é isso que a gente quer, mas é você ter a garantia de venda do seu produto. Beleza, meus amigos? Verão é o lugar, é a hora melhor para a venda direta de produtos hidropônicos, de verduras. Vocês vão saber do que é isso visitando uma feira e comparando relativamente assim quem produz sempre e quem produz uma vez só. O cara vai garantir o comércio dele dentro da cidade no verão, se ele tiver alface para entregar toda semana, todo mês, direto dentro do comércio. E vale a pena também quem trabalha com outras linhas de venda no verão, começar a fazer feira, porque vocês vão ver que é ali que ganha dinheiro e é ali que tem contato direto com o seu consumidor, pessoal. É isso aí, mais um vídeo. Vou tirar aqui do pedestal que eu coloquei aqui, agarrado na tela do sistema hidropônico aqui. Acho que eu falei quase tudo que seria interessante para comentar para vocês do sistema hidropônico. Talvez se eu esqueci de alguma coisa, pessoal, vocês podem colocar lá que eu vou tentar voltar a gravar mais vídeo com esse assunto, porque esse assunto, deixa eu ir para a sombra de novo, porque esse assunto é muito complexo, né? Verão é assustador para muita gente. Para nós não é mais, a gente já passou todos os sustos que tiver que passar já e a gente constrói. É interessante sempre criar escala de venda, criar escala de percentual de crescimento ou não por semana de plantio, porque isso também você vai ter a garantia do consumidor estar comprando sempre com você. Eu vou falando uma coisa, vou lembrando outra e vou comentando, pessoal. Vocês me desculpem aí, mais um vídeo e até o próximo bate-papo, se Deus quiser. Não deixe de colocar embaixo o que vocês querem que a gente volte a falar aqui no nosso canal. Abraço a todos, que Deus abençoe a plantação, a hidroponia de vocês e a família. Vou dar um panorama aqui só para vocês verem. Tchau, tchau, pessoal. Olha lá, mudas de todo tamanho. Com Deus. Deu até uma foto bonita, ó. Tchau, tchau.